negócio que as pessoas fazem muito, que é diálogo improdutivo, ou seja, bate-papo, comunicação que não funciona. E de vez em quando eu vou parar para fazer isso, tossir. Vocês não podem reclamar também, tá? Eu tô com uma tosse alérgica aqui braba. Paro, bebo água e volto. Abraço pro pessoal de Nova Odessa, é isso? Odessa? Eu acho que é. Bem, pessoal, deixa eu esperar o pessoal aqui do Facebook também acessar. Meu povo, cadê vocês? Meu povo que não fala nada, eu fico aqui olhando, querendo saber o que está acontecendo, ninguém conta nada. Deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram. Então, gente, a gente vai bater esse papo, vamos falar sobre aquela comunicação que não vale a pena. Que tipo de comunicação não vale a pena? Leane, de Santa Luz, Bahia, tá aqui com a gente para bater esse papo. E a gente vai falar sobre isso até porque algumas pessoas estão fazendo uma comunicação muito equivocada, achando que vão resolver problemas e, na verdade, vão gerar mais problema. Entendeu? Então, gente, o que eu quero conversar com vocês é sobre isso, essas comunicações que são equivocadas. Quero compartilhar com vocês também a minha gratidão. Essa semana nós encerramos, houve uma reabertura do curso Inteligência Emocional do Amor, né, para o relacionamento. E nós tivemos aí uma quantidade muito legal de pessoas que decidiram entrar nessa jornada, né? Então, essa semana, eu acredito aí, eu vou ver qual o dia que nós vamos conseguir fazer um ao vivo, perguntas e respostas, né? E as pessoas que estiveram comigo, que estão comigo nessa jornada, nesse curso, vão poder fazer perguntas direcionadas, né? Porque algumas pessoas têm vergonha de perguntar ou acham que não vai ser respondido. E a gente vai ter esse momento onde a gente vai conversar e vai trocar ideias e ter perguntas e respostas numa plataforma individualizada, né? Só a galera do curso que vai estar comigo. E se você não adquiriu, dormiu no ponto, né? Digamos assim. Espera que eu vou tossir. Vocês me perdoem. Já vou pedir perdão logo de novo. Então, gente, vamos falar sobre comunicação errada? Vamos. Vamos falar por que as pessoas não se comunicam, por que tem alguns diálogos que são, ao invés de serem construtivos, são destrutivos. Ao invés de fazerem correções de rota, fazem distanciar a rota um do outro. E isso é uma coisa que eu tenho percebido muito. Algumas mulheres têm mandado mensagem para mim, dizendo assim, nossa, Nath, eu não consigo conversar com meu marido, ou quando eu começar a conversar com ele, ou ele entra na caixa do nada e eu parece que eu não existo, ou ele grita, briga comigo e a gente acaba não tendo conversa, acaba não tendo diálogo. E aí acontece que quando você não tem um diálogo, ou o diálogo não flui, não funciona, você acaba criando um espaço muito grande, né? Um abismo entre o casal. E nesse abismo, gente, todo mundo sai perdendo, né? Todo mundo. Se você tem filhos, seus filhos saem perdendo. Se você... na verdade, geral, né? Eu falo que o divórcio, a separação, né, é uma coisa que é muito interessante. Às vezes as pessoas estão morando no mesmo lar, mas estão vivendo vidas separadas, né? Então, o divórcio ele não está só relacionado às pessoas que passaram pelo processo de assinar um documento, ir lá no juiz, separar. Não, existem pessoas, como eu escuto muito, de muitas mulheres, quando elas dizem assim, Nath, eu sou viúva de homem vivo. Como assim, né? Viúva de homem vivo. Ou seja, moram na mesma casa, parece que estão casados, mas é tudo uma grande farsa, porque não trocam ideia, não conversam. Hoje eu conversando com uma pessoa, ela dizendo que quando os pais dela eram casados, ela disse que às vezes eles estavam sentados à mesa, o marido, a esposa e as duas filhas. Aí a mãe olhava para a filha e dizia assim, fulana, fala para o seu pai que ele tem que fazer isso, isso, aquilo, outro. Sendo que os dois estavam sentados na mesa. Gente, eu achei aquilo o cúmulo, sabe? Eu achei, meu Deus, que a que ponto os casamentos chegaram, né? De você estar sentado à mesa, você não poder olhar para a pessoa e falar determinadas coisas. Aí você usa uma criança, né? Na época ela era criança, você usa a criança para dar o recado para o seu marido de uma coisa que você não sabe resolver com maturidade e com sabedoria. Isso acontece muito, viu, gente? Isso é uma coisa muito comum nos casamentos. Eu vejo muita gente, inclusive, usando as crianças para ser ponte, para se relacionarem. Absurdo, né? Eu acho um absurdo, não vou mentir. Vou tossir de novo. Desculpa, gente. Será que eu vou pedir 445 desculpa para vocês, meu povo? Porque meu tosse tá terrível.
Mas vocês já vão trabalhando aí. Então, eu queria falar com vocês sobre essa comunicação. Uma coisa que eu vejo que é muito errado, gente, isso é muito característico de mulheres. Sabe o que é? A mulher fica calada, aí ela... Lá no Ceará a gente diz que faz de ouvido de mercador, sabe? Faz de conta que a pessoa não está escutando, ou a pessoa fala e a outra não está dando a mínima. E a mulher tem muito essa característica, né? Às vezes o marido fala uma coisa e tal, e ela, tá certo. Ou ela fica com raiva de alguma coisa que o marido fez e ela não fala na hora, fica calada. Só, gente, que isso é um erro muito grande. Sabe por quê? Um dos problemas que eu mais vejo dentro dos relacionamentos é quando a pessoa guarda aquilo, né? Guarda uma raiva, guarda uma mágoa, sei lá. Uma coisa que é muito comum, deixa eu contar pra vocês. Uma coisa que é muito comum é a mulher descobrir que o marido tá traindo, certo? Aí ela descobre que o marido tá traindo. Aí ela pensa assim, não, mas eu não vou separar agora não, porque eu tenho um filho pequeno, a gente tem umas contas juntas e a gente tem alguns sonhos juntos também, que a gente não vai realizar. Deixa eu ajeitar aqui essa câmera. Então, depois que eu realizar isso, eu me separo dele. Só que o que ela faz? Ela conduz dessa forma, só que ela mantém aquela dor que ela sente no coração dentro dela, né? E, gente, eu já falei pra vocês, semana passada nós falamos o tempo inteiro sobre semeadura, né? Então, acontece alguma coisa no seu coração, gera aquela dor, gera aquele sentimento e você guarda. E aí o que acontece? Na hora que você tem a primeira oportunidade de pegar aquela situação que era do tamanho de uma formiga, na verdade eu tive até aqui uma ideia. As mágoas e os ressentimentos dentro do nosso coração é igual a coelho com coelha. Vocês já viram, gente? Coelho macho com coelha fêmea? Eles multiplicam muito rápido, né? No nosso coração também é assim. Junta nosso coração a mágoa e porque você guarda aquilo, os dias vão passando, a situação vai passando e quando você menos espera, você tá com uma ninhada de coelho, né? Você não tem mais um macho na fêmea, você tem uma ninhada de coelho. E aí, quando você se vê nessa situação, o que acontece? Primeira oportunidade que você tiver de escancarar com o seu marido, né? Mais uma vez eu vou falar, porque as pessoas ficam mandando mensagem para mim, não adianta, eu vou falar 345 vezes, você vai me perguntar, e eu vou falar não sei quantas vezes. Eu falo direcionado para mulheres, porque, Nathalie, a culpa é da mulher? Não, vou repetir. Eu falo direcionado para as mulheres, porque a minha experiência de mentoria, de aconselhamento, de mudanças de processo está sempre relacionada à mulher. Eu só tenho casos positivos. Eu quero dizer para vocês que 100% dos casos que eu pego de acompanhamento, mentoria, 100%, quando a mulher muda, quando ela cai a ficha dela, que ela não muda o marido, que ela não muda os filhos, mas ela muda a si própria, quando ela muda, tudo ao redor muda. Então não adianta você vir reclamar comigo, tá? Tô dando o recado, hashtag fica a dica. Venha reclamar comigo, vai ter 2 trabalhos, de reclamar e reclamar. Só isso. Então, por que eu falo pra mulher? Eu entendo, gente, como aconteceu comigo também na minha casa, quando eu mudei, tudo mudou. E enquanto eu ficava tentando mudar o Beto, eu não mudava nada, porque ninguém muda ninguém, gente. Só o ser humano que decide mudar a si próprio. Não tem jeito, não adianta você querer achar que falando, cobrando, falando, passando na cara do cara alguma coisa vai gerar mudança. Não gera, esquece, deleta. Não vai por essa linha, porque você vai se frustrar, como eu vejo milhares de mulheres se frustrando, porque ficam toda hora querendo mudar o marido não muda, aí elas acham que a solução é separar. Minha irmã, se você virar o holofote para você, olhar para você e mudar a sua vida, eu te garanto 100% que o seu marido vai mudar. É uma consequência, gente. Não dá pra... É incrível como isso é tão verdade que todas as mulheres que chegam até mim, quando eu faço esse desafio para elas e elas topam esse desafio, é incrível como as mudanças acontecem e muito mais rápido do que elas imaginam. Obviamente que dentro de um processo de mudança existem pessoas que rapidamente mudam, tem pessoas que demandam tempo. Vai de pessoa para pessoa. Eu já tive casais que no encontro de um final de semana viveram uma mudança extraordinária, mudaram o seu estilo de vida, mudaram seus hábitos e tudo ficou maravilhoso. E já tive casais que eu acompanhei que a mulher teve que ficar 20 anos orando pelo marido. Então, é aquela história. A decisão que você tem que tomar é de, primeiro, não querer mudar teu marido. E isso, gente, já faz parte do nosso tema. Por quê?
Porque muitos diálogos destrutivos são diálogos onde você quer opinar na vida da pessoa, ou seja, do seu marido, quando você quer forçar o seu marido a mudar algum hábito que você não gosta, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu não estou defendendo o homem, tá? Eu estou dando exemplos. Então, eu vou dar um exemplo. Meu marido, Nathalie, todo final de semana bebe. Ok. Você gosta disso? Não, não gosto disso. Beleza, entendi. Você não gosta que seu marido beba. E aí, o que é que você faz quando ele começa a beber? Pô, já vai beber de novo? A gente já conversou não sei quantas vezes e você não tem jeito. Duas coisas estão muito erradas. Primeiro, você cobra dele uma mudança que não depende somente dele, tá? Nath, é uma decisão, depende do caso. Existem pessoas que são quimicamente já viciadas na bebida. Então, já não é um problema tão fácil de entender. E segundo quando você chega para ele e diz para ele que ele não muda, que não tem jeito, parabéns, você está semeando na vida dele, no mundo espiritual, fortalecendo que ele não tem jeito, que ele não muda e ele vai continuar daquele jeito. Ótimo, suas palavras foram péssimas e o resultado você vai continuar tendo. Então, gente, eu não tenho... eu costumo dizer que é muita pretensão minha e sua querer mudar alguém, sabe? Principalmente dessa forma. Então, eu vejo mulheres tendo esse tipo de diálogo, não conversa com o marido, mas quando o marido apronta a respeito de alguma coisa que ela não gosta, ela vai dando voadora nos peitos dele como voa lá do outro lado. Porque eu não aguento mais, porque eu vou me separar, porque eu vou lhe deixar. Aí o cara já não tá bem, né? Porque o cara que enche a cara é porque não tá bem. Todo desequilíbrio tem raízes que não são positivas, né? Aí você ainda pega o homem que tá ruim, aí você fala com ele algo que ele se sente a terceira pessoa depois do ninguém. E a terceira pessoa depois do ninguém soluciona o problema como? Rapaz, eu vou beber mais uns cadinhos, vou beber mais, que quanto mais eu bebo, mais eu esqueço que eu sou a terceira pessoa depois do ninguém. E aí você entra naquele ciclo muito doido, né, gente? As pessoas ficam o tempo inteiro nesse ciclo. Um outro diálogo que é terrível, que você acha que vai fazer construção e que você não faz. Sabe qual é, gente? Aquele diálogo que você fica passando na cara dele, ele fica passando na sua cara, que todo mundo ganha pouco e gasta muito. Crise financeira. Gente, não existe diálogo de crise financeira quando o negócio tá brabo. Eu vou dizer para vocês, sabe como é que resolve o problema de crise financeira? Guarda os cartões de crédito tudinho, elimina todos os gastos, senta e faz planilhas. Ou seja, planejamento. Deus nos ensinou na palavra dele que quando ele pegou os talentos e deu para alguns servos, ele não deu para os servos para eles guardarem enterrado não, como um dos servos fez. Ele deu para o servo administrar. Inclusive, se você não está administrando bem aquilo que Deus te deu, eu queria te dizer que você vai perder, inclusive o que você tem. Porque isso é bíblico. Se nós não cuidamos daquilo que o Senhor nos confia, como é que a gente fica orando para Deus dar mais? Irmão, você não está tendo capacidade nem de cuidar do que você tem, como é que Deus vai te dar mais? Isso é uma coisa que eu aprendi no livro As Finanças do Homem Sábio, extraordinário, foi um dos livros que mais me ensinou, mais me endireitou, segundo a minha vida financeira e tal. Aí o que é que eu vejo? Eu vejo assim, muitos casamentos, quando se juntam, um cobra o outro. Aí um esculhamba o outro porque o outro fez compra, o outro ficou devendo. Aí às vezes o marido, normalmente, tá, gente? Os lares normalmente o homem é mais comedido com gastos, a mulher gasta mais, né? E aí o que acontece? Aí o marido fica pé da vida, porque fala com a mulher não sei quantas vezes, a mulher não escuta, aí a mulher fica justificando o gasto. Gente, eu sou mulher, eu faço isso. Vira e mexe, eu faço isso com o Beto, sabe? Agora eu não faço mais em nome de Jesus. Meu marido agora quando diz assim, minha filha, não gaste. Eu não gasto. Essa é uma realidade. Tudo que eu faço hoje de gasto na minha vida, eu faço em acordo com meu marido. Marido, eu quero comprar um ar-condicionado no meu escritório. Posso? Quanto é? Tanto. Faça assim, 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 ok, pode comprar. Ou seja, eu trago a bênção de Deus, porque quando você faz algo que está em desacordo, eu só trago maldição para o meu relacionamento, meu casamento. Então, esse diálogo que as pessoas têm no casamento, de crise financeira, de julgar um ao outro, criticar e culpar, nossa, gente, pense num papo péssimo e destrutivo. E ineficaz, completamente. Aí um esculhamba o outro, um briga com o outro porque gasta demais, porque não sei o quê. E a solução, onde é que tá? Não existe. Porque vocês terminam brigados, né? Vocês terminam cada um para um lado e vocês fazem com que essa comunicação, esse diálogo seja destrutivo e não corretivo.
né? Vocês não trazem uma correção para aquela situação. Então, gente, eu queria dizer para vocês que conversar, outra coisa. Não conversem, por exemplo, sobre vida financeira. Eu falo isso, gente, porque eu já vivi isso, sabe? De chegar no final do mês, eu dizer assim, caraca, contar moeda para pagar o cartão de crédito, porque a gente já teve fase da nossa vida, eu e o Beto, que a gente não tinha, como diz lá no Ceará, um pau para dar no gato, entendeu? E a gente ficava pedalando conta, ou usando cheque especial, né? Que não tem nada de especial, só é especial para o banco, para a gente não tem nada de especial, pelo contrário. E aí o que é que a gente fazia, gente? A gente chegava no final do mês, depois que terminava de pagar todas as contas e a dívida aumentava, a gente ia conversar sobre vida financeira. Meu Deus do céu. É muita ignorância do ser humano, não é não? Bicho burro é um ser humano quando faz um negócio desse. Eu fui burro há muito tempo, viu, gente? Hoje nós fazemos o contrário. Hoje a gente senta para conversar o que é que nós podemos, né? É o que as empresas fazem. As empresas dizem qual é o budget, ou seja, qual é a cota que você tem para poder gastar. Entendeu? Então você senta e diz assim, rapaz, eu tenho tanto para gastar, ponto final. Se não der, não der. Se não deu, não deu, ponto final. Então a gente tem essa condução. Então esse papo que você deixa para fazer, para conversar, essa comunicação que você deixa para fazer no final do mês, depois que as dívidas aumentam às vezes, ou que não sobra dinheiro nem para fazer um lanche ali no parque, gente, não é uma comunicação, não é um diálogo construtivo, pelo contrário, é destrutivo. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, é assim, todas as vezes que nós decidimos conversar, como eu falei no começo, às vezes algumas mulheres decidem conversar com o marido quando acontece uma bomba e ela não aguenta mais, que ela vai engolindo, né? Quando ela vê, as veias dela estão tudo estouradas aqui e ela tá querendo matar o marido. Aí o que é que ela faz? Cara, não mede palavras. Aí você fere quem você não deveria ferir, você humilha quem você não deveria humilhar, você ofende quem você deveria, você desonra quem você deveria honrar. E aí, minha irmã, bagaceira. Que aí o cabo olha pra você, ele tem vontade de dar um voador em você, você tem vontade de dar um giraia nele. E aí, meu irmão, você não aguenta olhar um pra cara do outro. Comunicação destrutiva. Conversar com as emoções à flor da pele não é construtivo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não é só quando o relacionamento, quando a emoção que tá à flor da pele é raiva, não, tá? Euforia também, às vezes você tá muito alegre, aí você promete o que não deve. Eu tava até querendo me lembrar de um dizerzinho popular. É tipo, não prometa quando você estiver feliz. Ah, não lembro não, gente. É uma coisinha assim. Ou seja, você tem que ter cuidado nos seus picos de emoções. Porque se você está muito triste, você tem uma condução errada. E se você está muito feliz, você também tem uma condução errada. Por isso que eu falo muito da inteligência emocional. Por quê? Porque quando você tem esse equilíbrio, quando você refreia a sua boca, quando você realmente pensa e reflete, respira, ora, dá tempo para as coisas se acalmarem. O Beto diz uma coisa que é muito interessante, é uma grande realidade. Dentro de tomadas de decisões, né, dentro de diálogos que precisam que precisam, um diálogo onde você precisa tomar uma decisão muito séria, uma decisão muito importante, e você está muito eufórico, ou você está muito impaciente, gente, uma noite faz toda a diferença, sabe? Então, você dormir uma noite, esperar o dia seguinte para você fazer tomada de decisão, nós já tivemos muitas experiências aqui, sabe? Às vezes, em acompanhamento de casal, né, a mulher briga com o marido, ela, eu vou ligar para ele, vou acabar com isso, e não sei o que. Amiga, vamos fazer o seguinte, você faz tudo isso amanhã de manhã. Você vai dormir hoje, né? Toma um Tilenolzinho para acalmar a cabeça, vai descansar. Amanhã, quando você acordar, aí você pode até acabar com ele, mandar ele embora de casa, fazer o que você quiser. Gente, 100% das mulheres desistem de colocar o cara para fora. Por quê? Porque esfria a cabeça, gente. Respira, dorme, raciocina, e aí toma a decisão certa depois. Aí consegue conversar depois, com as emoções mais calmas. Problema, gente, é que como a palavra de Deus fala, o nosso coração é enganoso. Então, se a gente tem diálogos com as emoções muito aguçadas, a tendência é a gente fazer um monte de jacada, meu irmão. Pisar na jaca, pisar no cocô e fazer aquela bagaceira e fazer um bocado de porcaria, né? Então, gente, esse é outro tipo de comunicação destrutiva, esse é outro tipo de diálogo que nós devemos ser inteligentes. Sabe?
uma coisa que é muito interessante é que eu vejo quando a palavra de Deus diz assim, lá em Provérbios 14, quando a palavra de Deus diz assim, a mulher sábia edifica a casa, eu acho muito interessante porque Deus podia ter dito assim, o ser humano, né, ou o homem, é responsável para edificar a casa. Mas interessante que eu acho extraordinário as coisas de Deus. Gente, eu fico encantada, eu sou apaixonada por Jesus, eu acho assim muito massa os ensinamentos dele, sabe? E aí eu fico pensando assim, por que será que Deus deu essa ordenança para a mulher? Ou seja, a mulher que vai edificar a casa. Por que será? Gente, é muito simples. Na verdade, quando Deus deu uma determinada ordem para a mulher, junto com essa ordem que ele deu capacidades e habilidades. É que nem a gente vê, por exemplo, o homem. Homem, normalmente, eu tenho sempre que lembrar de falar essa palavra, porque tem uns irmãzinhas que metem o pau em mim depois. Dizendo que eu fico, você quer entender? Vou contar. Então é o seguinte, normalmente, o homem, ele tem uma resistência maior para trabalhar. Não é assim, gente? Quando Deus falou que o homem seria o provedor, que o homem seria aquele que ia proteger, que o homem ia ser aquele que ia conduzir a casa. Gente, vamos pensar, olha só, o homem, para ele ser provedor, Deus deu para ele uma estrutura física diferente da mulher, não é assim? O cara tem muito mais músculo, ou seja, ele tem mais resistência. O cara tem muito mais força de trabalho. Homem, eu nunca vi uma mulher trabalhar numa construção. Eu nunca vi. Eu só vejo um homem. Aí você pega assim, esses homens que trabalham 12, 14, 15, 18 horas por dia. No dia seguinte vai lá, faz de novo, faz de novo. Você vê que o homem tem uma resistência muito maior. O homem não tem TPM, meu povo. TPM acaba com o juízo da ser humana. Aqui é a ser humana aí. Por que será que o homem não tem TPM? Por que a mulher tem? Né? Então, quando a gente fala sobre isso, sobre quando Deus fala, ele dá capacidade e habilidade, quando Deus fala que o homem é o cabeça, né, que ele vai fazer a condução da família, é fácil de se entender. Você vê que 90% dos homens, 90% não mais, gente, os homens são muito mais racionais do que a mulher. Né? A mulher tem a tendência, de novo, estou falando, a mulher tem a tendência de ser muito mais emotiva, muito mais emocional. Tomar decisões baseadas em emoções, gente, a probabilidade de você fazer uma grande besteira é muito maior. Né? Eu vejo pessoas que, por exemplo, trabalham com venda. A pessoa que trabalha com venda, se ela não for racional, meu irmão, ela não vende. Né? Ela pode ter um âmbito emocional, mas se você pegar a venda e botar na mão de uma pessoa emotiva, é capaz dela dar de graça para a pessoa. É capaz dela dizer, não, leve, minha irmã, leve esse negócio que vai lhe ajudar muito. Não é assim. Então, por que Deus deu ao homem essa capacidade de ser o cabeça da casa? Porque o homem, normalmente, ele é mais racional. E tomar decisões e direcionar a família racionalmente cria uma proteção maior. É muito mais difícil você cair, você deslizar. Né? Uma outra coisa que é interessante é a história do homem ser protetor. Né? Por que o homem é o protetor da casa e não a mulher? Você vê que o homem tem muito mais força, o homem tem muito mais estrutura. Você vê que quando o homem se arma, meu irmão, o caba, às vezes tem uns maguinhos desse tamanhozinho assim, quando o caba fica com raiva, o caba fica um monstro, protege os dele, faz tudo pelos deles. Então, quando Deus deu a capacidade para a mulher dela edificar a casa, junto com essa palavra que Deus deu capacidade e competência. Entendeu? Por isso que eu falo com as mulheres, gente, eu tenho certeza e convicção de que quando a mulher muda, né, quando ela muda a forma de conversar, quando ela muda o momento de conversar, gente, aqui em casa é claro isso, sabe? Eu respeito demais as decisões do Beto. Quando eu quero alguma coisa, eu sei exatamente quando pedir. Eu não vou pedir quando o cara tá com raiva. Eu não vou pedir pro meu marido para gastar uma coisa e depois checar cartão de crédito. Eu sou inteligente, gente. Eu não vou fazer isso. Natália, isso é safadeza. Não, gente, é sabedoria. Eu não vou... o meu marido, eu vou fazer isso aqui. Meu aniversário foi semana passada. A gente decidiu que vai viajar com as crianças. Eu vou fazer uma festa? Não vou, gente, porque eu sei que meu marido vai ficar triste porque eu estou gastando acima do que nós combinamos. Então, gente, tem que ter prudência, tem que ter freio nas ações, tem que ter freio no que você fala, entendeu? Então, ser um pouco mais, no sentido da palavra, ser um pouco mais inteligente, sabe, gente?
menos mimimi, né? Nós temos uma característica de muito mimimi, muito disse-me-disse, e aí faz manha, aí usa o sexo como moeda, ou fica de cara emburrada, aí fica lá com aquela cara de bicho, fazendo bico, aí quando o cara vem falar alguma coisa, dá 2 patadas no cara. Comunicação, gente, destrutiva, não tem jeito. E as mulheres acham que elas vão conquistar qualquer coisa com o marido fazendo esse tipo de chantagem. Gente, não faz. Acredita em mim. Nós não conquistamos ou convertemos o coração do nosso marido a nosso respeito quando a gente faz birra e mimimi. Não existe isso, gente. Não existe. Sabe? Se fosse assim, Deus tinha falado na Bíblia, que é o manual da nossa vida. Minha filha, faça cara de raiva, faça mimimi e diga para o seu marido que você quer. Eu quero, eu quero, eu quero. Não está lá. Né? Pelo contrário, lá na segunda carta de Pedro, a Bíblia fala, hoje mesmo eu li sobre isso, que a Bíblia fala que se o marido ainda não é um homem que confia em Deus, né, ele pode ser conquistado para Deus através do bom procedimento da mulher, sem palavras. Gente, isso é extraordinário. Então você imagina que eu não conquisto o coração do meu marido para ter equilíbrio falando não, porque eu não mudo, Beto. A gente tem essa tendência de achar que vai ficar falando e vai mudar o ser humano. Não muda, minha filha. Eu tenho vontade de assim, abrir as cabeças assim, enfiar assim, você não muda o seu marido, você muda você. E o mundo ao seu redor muda. Mas tem gente que fica nessa insistência. Por isso que fica falando o tempo todo, enchendo o saco. Olha, gente, eu vou dizer pra vocês, tem mulher que só Jesus na causa. Meu Deus. Por que não tem condição? Tem mulher que só se encosta no marido pra reclamar, pra cobrar, pra falar, pra pedir, pra não sei o quê. Cara, Nath, e aí? Como é que eu faço pra ser uma mulher virtuosa? Como é que eu faço pra ser uma mulher que edifica a casa? Como é que eu faço pra conquistar o coração do meu marido? Como é que eu faço pra falar sobre finanças e não ter confusão? Né? Então vamos lá pra solução. Nós falamos de diagnósticos de comunicação destrutiva, né? E vamos para o diagnóstico. Ou vamos para a solução, né? Fizemos o diagnóstico. Então vamos lá. Solução. Primeira solução. Não fale mais do que o necessário. Seja inteligente. Mulher que fala demais tem a probabilidade de errar demais. Então, se contenha um pouco mais. Quer conversar muito? Converse orando. Você vai para o seu quarto, chega lá, convida Jesus e fala. Fala as tuas 20.000 palavras do dia, pode falar. Você fala tudo para ele. Pronto. Ele é ótimo para te escutar. Ótimo, aí você vai fazer isso. Primeira coisa. Segunda coisa. Quer falar sobre finanças com seu marido? Fala no começo do mês. Não fala no final do mês. Faz um planejamento, meu bem, olha. Deixa eu te mostrar. Eu fiz aqui um planejamento, uma planilha que vai ser assim. A gente vai gastar tanto, vamos economizar tanto, vamos poupar tanto, ou vamos pagar as nossas dívidas assim. Eu vou te ajudar a renegociar isso aqui. Nós vamos organizar e tal, e tal. Se der para você fazer um bico, minha irmã, faça, para ajudar financeiramente dentro de casa, né? Ou vice-versa, se o seu marido é quem gasta mais e você é a poupadora. Mostra para ele, traz luz sobre as finanças, para ele a realidade. Entende? Depois que você fizer isso, aí você diz assim, ó, meu bem, eu sei que eu e você somos responsáveis. Né? Por isso aqui. Se está em dívida, somos nós dois. Se não está, somos nós dois. Mas vamos resolver. Ponto final. Não vai discutir. Vai trazer solução. Não vai criticar nem culpar. Vai solucionar o problema da dívida. 2. 3. Ficou com raiva, minha bichinha? Olha, presta atenção. Você vai lá na cozinha. Você pega um copo d'água. Você entendeu? O que é que significa? Bebe água, mas não engole água. Enche a boca d'água e fica calada. Para de discutir pelo que você não vai mudar. Fica calada. Sabe o que acontece? Eu vejo muita mulher cobrando muita exigência e usando muito pouco o joelho. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você tem uma parte do meu corpo que eu uso muito pra mudar a minha vida, a minha casa, o meu lar e meu joelho. Ou seja, vai botar o joelho no chão e vai orar, porque Deus é quem faz as coisas acontecerem. Então, de vez em quando eu digo assim, meu bem, vou tomar banho. Sai de cena, gente. Sai de cena, porque eu não vou ficar tendo papos que não são edificantes. Eu não vou ficar discutindo com meu marido. Respeito. Tem dias que ele tá querendo falar. Aí eu digo, vá, meu filho, fale que eu vou lhe escutar.
E fala. O que é que tu acha, Natália? Sério, meu filho? Você tá certo, você tá certo. E eu concordo. O cara tá estressado, eu vou discordar, vou bater de frente? Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter inteligência. O nome disso é inteligência. Aí eu fico calada. Meu filho, é isso mesmo. Vamos dormir, né, meu filho? Vamos dormir. Bota o homem pra dormir. Quando é no dia seguinte, ou no outro dia, eu peço a Deus, Senhor, me dá um momento certo para eu conversar com meu marido a respeito daquele assunto. Aí eu chego para ele e converso com ele. Meu filho, olha aquele assunto que você falou. Eu tava pensando, sabe? Não é melhor a gente resolver assim, não? Nath, faz sentido. Gente, sempre que eu faço dessa forma, tem dado certo. Sempre que as mulheres que me escutam nos aconselhamentos, nos vídeos, fazem dessa forma, tenham certeza, como 2 e 2 são 4, que dá certo. Né? Que tem um dito popular que fala, quando 2 não quer, quando um não quer, os 2 não brigam. Essa é a realidade. Eu não lembro nem quando foi a última vez que eu briguei com o Beto. Minha filha, pare de gastar isso aqui, tá bom, meu amor. Eu sou logo assim, viu, gente? Quando ele começa a reclamar de gasto, eu guardo logo os cartões de crédito, paro de gastar e vou atrás de ajudar ele a ganhar dinheiro, né? Porque a gente tem que ajudar, né? Tem que cooperar, né? Não gastando já ajuda um bocado. E ajudando a ganhar dinheiro também ajuda um bocado, né? Então a gente faz dessa forma. Aqui tem um amigo que está me perguntando como é que você faz, como se deve quando a esposa também trabalha, como dividir o dinheiro. Primeira, amiga, que não deve se dividir dinheiro, né? Aqui em casa não existem 2 contas bancárias, existe uma conta bancária. Porque nós somos um bloco, uma só carne. Então não existe o meu nem o teu, existe o nosso, né? Um dos maiores problemas de casamentos é nessa divisão monetária. Mas isso é um processo, né? Tem alguns vídeos lá no YouTube que você pode assistir, onde eu falei também já sobre isso. Sobre como você traz essa unidade financeira. Porque quando você traz essa unidade financeira, além de você crescer, você ainda estabelece a bênção de Deus sobre o dinheiro de vocês. Então, gente, sobre essa comunicação. Conversar com uma noite no meio a respeito de algo polêmico é extraordinário. Gente, super recomendo. Façam isso porque vai valer a pena. E, para encerrar, gente, a oração é a arma mais poderosa que nós temos. Sabe? Às vezes, quando eu e o Beto a gente quer tomar alguma decisão sobre alguma coisa, eu falo para ele, meu bem, vamos orar. Vamos orar. Porque se eu não tenho paz a respeito de alguma coisa, ou ele não tem paz a respeito de alguma coisa, o que nós temos que fazer, gente? A gente não deve avançar, a gente deve frear. O certo é isso. Porque o que vem de Deus não nos acrescenta dores, e nós temos paz na tomada de decisão. Então, se você não está tendo paz a respeito de qualquer coisa, freia. Não precisa decidir agora, sabe? Eu falo muito sobre isso, que a gente tem que se acalmar, sabe? A gente está vivendo um mundo muito rápido, né? A tecnologia é muito rápida, tudo é muito rápido. Só, gente, que tem determinadas coisas que demandam tempo, né? A semeadura, como nós falamos na semana passada. Calma, dá tempo, conversa, né? Fala. Eu fui fazer uma reforma aqui em casa e aí eu cheguei meu marido e disse assim, meu bem, quanto nós temos de caixa, né? De budget para eu fazer essa reforma? Budget é um termo americano que é como se fosse um caixa, né? Um montante que você pode gastar. Minha filha, você pode fazer tanto. Eu fiz, não terminou a obra, não vai terminar. Ponto final. Eu não vou trazer transtorno no meu casamento, no meu relacionamento, porque não dá certo. Entende? Então, assim, eu queria falar com vocês, gente, nós estamos há 33 minutos nessa live. Eu sei que vocês estão colocando um monte de temas aqui. Eu queria que vocês realmente colocassem mesmo temas, mandassem para mim em directs, porque a gente vai colocando nas pautas. Então, toda semana eu tenho temas específicos. E eu queria que vocês mandassem para mim, porque quando eu sento com a minha turma, né, com a minha equipe, a gente senta e conversa sobre tudo, e a gente faz semanas pautadas naquilo. Então, semana passada nós falamos sobre semeadura, semana retrasada falamos de inteligência emocional, falamos já de perdão, falamos de comunicação, e todas as lives estão na minha plataforma no YouTube, no meu canal do YouTube. Faz parte do meu show, essa tosse. Então, vocês podem ir lá assistir, né, todos os vídeos, está separado por temas, e vocês podem tirar dúvidas, escrever, mandar e-mail, né? E tem um e-mail que vocês também podem fazer perguntas ou mandar
para que eu possa estar respondendo para vocês. Não são todos os e-mails que eu respondo, gente, porque é uma demanda imensa. Mas eu tenho uma equipe super abençoada, que nós nos reunimos semanalmente, quase, né? Raras as semanas que a gente não reúne. Mas nós estamos todos alinhados com a mesma resposta, com o mesmo aconselhamento. Até porque, gente, eu sempre falo para vocês, né, que os problemas dos relacionamentos, eles se resumem a 6. Então, todo mundo já sabe até quais são as respostas, porque no início, quando eram poucas, eu conseguia responder. Peraí. Como as nossas lives, elas demoram de 30 a 35 minutos, nós chegamos no nosso horário limite. Eu queria agradecer muito vocês estarem aqui comigo, né, esse tempo todo, né, foi bom demais, bom demais. Mandem para mim, por favor, então não esqueçam de mandar os directs, as mensagens, falando sobre temas que vocês gostariam de ouvir. Conselho, né, pílulas da Nath, hoje é dia de tomar remédio para curar o amor, curar o coração, e esses remédios são baseados em aconselhamentos, são baseados em respostas a respeito das perguntas de vocês, tá bom? Sou muito feliz de tê-lo sempre comigo aqui nesse canal, né, aqui no Facebook. Para você que não assistiu desde o começo, você pode agora assistir, porque vai ficar gravado. Vocês aqui também no Instagram podem assistir, vai ficar aí 24 horas gravado. E se vocês passarem desse tempo, vão lá no YouTube e assistam as lives, porque a partir de amanhã já vai estar também ao vivo lá na plataforma. Ao vivo não, gente. A gravação do ao vivo vai estar na plataforma. Tá bom? Um beijo grande, tenham uma semana extraordinária. Eu amo vocês, vocês são muito especiais para mim. Cada dia que passa eu fico mais feliz por essa missão que Deus me confiou. E eu fico mais feliz ainda quando eu recebo feedbacks de vocês de que eu pude, de alguma forma, ajudar vocês a ter esperança, fé, amor, alegria, né? Tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Vejo vocês na próxima segunda, Pílulas da Nath. Tchau!